Queridos, você já imaginou trabalhar em algum lugar ou então viver dentro de uma comunidade, dentro de casa, em um local onde as pessoas estão dentro de aquele famoso climão? Sabe aquele climão que as pessoas ficam olhando meio desconfiadas uma para as outras, onde as pessoas não sabem muito bem o que o outro está pensando? Aquele climão que aonde aquilo que a pessoa faz, o outro já entende errado. Parece que tudo que a pessoa faz está fazendo para prejudicar, para deixar nervoso. Aquele ambiente difícil de se conviver, de trabalhar, de estar presente. Você já pensou viver em um ambiente desse constantemente? E aí vai uma pergunta: dentro de um ambiente desse, cheio desse clima de dificuldade, um clima ruim, você acha que é possível a gente produzir alguma coisa e produzir algo com excelência? O que você acha? Você acha que é possível a gente conquistar aquilo que nós estamos precisando? Você acha que é possível a gente atingir a melhor performance na nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos? Você acha que é possível a gente chegar no nosso sonho, no nosso objetivo, com o relacionamento desse jeito? Sabe, tudo que você vai fazer tem que fazer com dedos. Eu não sei o que essa pessoa está pensando. Será que gosta de mim? Será que não gosta? Será que está feliz com o que eu estou fazendo? Será que não está feliz? Você já pensou? Eu acredito que é muito difícil, né? A gente viver com excelência, a gente viver com alegria, a gente conseguir atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, vivendo dentro de um clima desse, um clima tenso, como esse famoso climão. É muito difícil a gente viver dessa forma. Agora, você acredita que muitas pessoas ainda vivem esse famoso climão, esse ambiente tenso, no relacionamento com Deus? Olha, nós falamos, a Bíblia traz a sua verdade, tem sempre uma palavra de Deus especial para falar ao nosso coração. Deus está sempre falando que nos ama. Deus, Ele insiste com as nossas vidas em falar que nós somos seus filhos, amados e aceitos. Insiste em falar sobre a nossa identidade, mas ainda assim parece que tem muitas pessoas que acham que vivem dentro desse clima tenso em relação ao nosso Deus, querido. Agora eu te pergunto, você acha que vivendo um relacionamento tenso com Deus, sem saber muito bem o que Ele está pensando, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? E agora eu fiz alguma coisa de errado? Será que Deus vai me punir? Será que essa situação negativa que eu estou vivendo na minha vida, de adversidade, é uma punição de Deus por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer? Você acha que dentro desse contexto é possível a gente viver uma vida de excelência? É possível a gente viver uma vida que produz, que conquista, que chega no objetivo? Claro que não, né, queridos? Logicamente que não. Porque eu estou tão preocupado com o que o outro está pensando, deixando de pensar. Eu estou tão preocupado em saber aquilo que eu estou fazendo para Deus ou deixando de fazer, o que Ele está pensando em relação a mim, que me perdendo dentro desse contexto, eu acabo não conquistando aquilo que eu preciso para a minha vida. Porque eu perco muita energia sempre pensando que de alguma forma Deus ou Ele está bravo comigo ou Ele está me devendo alguma coisa. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Eu quero trazer uma afirmação para você, uma frase de afirmação para você. Eu quero jogar assim, uma batata quente no seu colo e você se vira com essa informação que eu vou entregar para você, que está baseado na palavra de Deus, não é coisa da minha cabeça, está baseado na palavra de Deus. A informação que eu quero trazer para você é que Deus está completamente, plenamente satisfeito com a sua vida. É essa a informação que eu quero te dar, querido, nessa noite. Eu vim aqui para dizer para você que Deus está completamente e
plenamente satisfeito com a sua vida. Olha, se vira com essa informação que eu te dei. Agora você pode pensar, pega essa informação e você pode fazer um tour dentro do seu coração. Leva para dentro de você, para todas as áreas que deram errado, as áreas que precisam de conserto, todos os locais. Em todos esses locais, a certeza que eu tenho, porque Deus, através da sua palavra, nos dá, é que independente de como as coisas estejam dentro de você, na sua vida, Deus está completamente e plenamente satisfeito com a sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, que você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, você passou a fazer parte desse time, do time das pessoas que Deus está completamente satisfeito. É a sua vida que satisfaz a vida do nosso Deus, queridos. E como que eu posso dar uma notícia dessa? Qual que é a base que eu usei para dar uma notícia dessa? Essa base está lá na palavra de Deus, em Isaías, no capítulo de número 53 e o versículo 11. Lá em Isaías, no capítulo 53 e o versículo 11, está escrito assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que interessante o comecinho desse versículo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Essa é a base bíblica aonde eu pude construir essa frase que eu te entreguei nessa noite. Deus está completamente, plenamente satisfeito com a sua vida. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, é uma profecia que aconteceu mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus a esse mundo. E nessa profecia, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da trajetória de Jesus ali na cruz do Calvário. O versículo 11 é logo o finalzinho dessa trajetória. Ele fala de todo o sofrimento que Jesus ia passar. Inclusive aqui ele fala que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, um trabalho difícil, que foi o sacrifício de sangue que ele fez ali na cruz do Calvário por nós. Mas agora, qual que é o resultado desse sacrifício? Qual que é o fruto desse sacrifício? Se o penoso trabalho sobre o qual ele está falando é aquele da cruz do Calvário, o fruto desse sacrifício, o fruto desse sacrifício, a consequência, o resultado desse sacrifício é a salvação das nossas vidas. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, esse fruto, querido, do seu trabalho, a salvação das nossas vidas, deixe o coração do nosso Deus, deixe o coração do nosso Senhor Jesus completamente satisfeito. Não é satisfeito 99,9%, é 100% satisfeito. Ele está completamente satisfeito com a minha e com a sua vida. Isso não pode ficar só a nível de informação para nós, mas tem que descer ao nível de valor, de crença profunda dentro dos nossos corações. Muitas vezes a gente continua achando que a gente está dentro de um climão com Deus, a gente está dentro de um clima meio tenso com Ele. Sabe por quê? Não sei como que Ele está me olhando, se essa adversidade que eu estou passando é alguma punição dEle, ou se está acontecendo alguma coisa, se eu fiz ou deixei de fazer algo. Sabe por que a gente vive esses altos e baixos? É porque normalmente a gente encara o relacionamento com Deus como se fosse uma questão de contrato, onde uma empresa faz um contrato com uma prestadora de serviço. E aí dentro desse contrato, cada um das partes tem a sua obrigação.
E quando uma das partes não cumpre com a sua obrigação, automaticamente a outra parte fica desobrigada de cumprir também com a sua obrigação. E muitas pessoas vão vivendo o relacionamento com Deus como se fosse um contrato formal de negócios, como se fosse simplesmente uma negociata. Não, querido, não é esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Porque se eu encarar o relacionamento com Deus dessa forma, como se fosse um contrato, quando eu não fizer a parte que me cabe, quando eu não ter tempo para orar, quando eu não ter tempo para ler a Bíblia, quando eu não puder ir na igreja, quando eu ficar meio para baixo, meio cabisbaixo e deixar as coisas de Deus, eu vou achar que qualquer adversidade é um tipo de punição. Por quê? Porque como eu não estou orando, como eu não estou lendo a Bíblia, como eu não estou fazendo as coisas, o que está acontecendo? Deus, de alguma forma, está me punindo por isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou orando, quando eu vou na igreja, entrego o meu dízimo, quando eu ajudo as pessoas com alguma obra social, quando eu faço jejum, quando eu leio a Bíblia, sabe o que acontece também? Eu vou lá diante de Deus e, como eu fiz a minha obrigação, eu falo assim: olha Deus, você também tem a obrigação de me ajudar. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas que me mandam fazer, que o pastor me manda fazer, que a Bíblia me manda fazer. Só que isso também não funciona com Deus. Porque ninguém, queridos, consegue obrigar Deus a fazer alguma coisa. Tudo que Deus faz é no seu tempo, é da sua forma, na sua vontade, do seu jeito. Então, nem uma coisa, nem outra funciona com Deus. Funciona dentro desse relacionamento de contrato. Nós não temos um contrato com Deus, querido. O que nós temos é uma aliança de amor. É por isso que nós não chamamos Ele de chefe, nós não chamamos Ele de empregador, nós não chamamos Ele de patrão, nós chamamos Ele de Pai, querido. Pai, Ele é o nosso Pai celestial. E nós que entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos os seus filhos, filhos dele. Então o relacionamento não tem nada a ver com um contrato formal de negócios, mas sim com uma filiação. Nós e Deus, nós somos uma família. E isso tem que estar muito bem claro dentro dos nossos corações, porque senão a gente se perde nesse mundo, a gente se perde com tanta adversidade e opressão que é jogada sobre as nossas vidas, a gente perde aonde é que Deus está. Por quê, queridos? Porque a gente esquece que o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial é um relacionamento de pai e filho. Agora eu peço para você, principalmente você que tem filho, que tem filha como eu, como que é o relacionamento que você tem com os seus filhos, querido? Quando seus filhos fazem alguma coisa de errado, você coloca eles para fora de casa? Quando seus filhos fazem alguma coisa de errado, você deixa eles sem comer, sem almoço, sem janta? Você faz isso? Claro que não, querido, de maneira nenhuma. Nós, como pais, sabemos exatamente como fazer a separação do que é a vida do meu filho e do que são as suas ações. Uma coisa não depende, não tem a ver com a outra. Sobre a vida do meu filho, eu, Wagner, estou completamente satisfeito com ele. Ele é a minha alegria, eles são a minha alegria, eles são a bênção na minha vida e nada do que eles fizer vai mudar essa conotação, essa verdade dentro do meu coração. Sobre as suas ações, é claro que eu, como pai, tenho que ajudar, eu tenho que orientar, eu tenho que disciplinar os meus filhos. E como é ter filho, querido? É assim, a maior porcentagem do tempo, eles estão fazendo coisa certa? Fala pra mim. Claro que não. A maior porcentagem do tempo, não sei se é só lá em casa, mas eles estão fazendo baguncinha mesmo, eles estão errando e a gente vai lá e corrige e fala que não é assim e quando precisa deixa de pensamento ou dá uma chinelada, porque é preciso disciplinar os nossos filhos. Disciplina é um direito de todo filho. O pai que não disciplina está sonegando um direito ao seu filho. Então tem que disciplinar a criança,
tem que disciplinar o filho porque é um direito, mas isso de maneira nenhuma faz com que eu ame menos, ou quando meu filho acerta, faz com que eu ame ele mais. Não, e é justamente esse relacionamento profundo, maravilhoso e bendito que nós temos com o nosso Pai Celestial, querido. O nosso Pai Celestial está satisfeito com a nossa vida. Quando a gente erra, o nosso Pai Celestial não fica mais satisfeito com a gente quando a gente acerta, não. A satisfação dele é 100%. É isso que significa viver na graça. O nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial não poderia ser melhor, querido. Não tem como o nosso relacionamento ser melhor, porque nós estamos debaixo da sua justiça, debaixo da sua graça, do seu amor, da sua satisfação. Você já pensou, como eu estava falando, quem é que consegue desenvolver algum projeto com excelência, tendo que toda hora estar debaixo de um clima tenso com alguém? Não, eu preciso primeiro ter a certeza do meu relacionamento. Eu tenho que ter segurança no meu relacionamento para que eu possa construir as coisas da minha vida. Muitas pessoas não conseguem alcançar as bênçãos que eles sempre querem, as bênçãos que sempre sonham, as bênçãos que são importantes na vida deles, porque nunca conseguem deixar de pensar: será que Deus está feliz comigo? Poxa, mas ontem eu pequei. Poxa, mas eu destruí meu casamento. Poxa, mas eu fiz isso para minha família. Poxa, mas lá no passado, 10 anos atrás, eu quebrei minha empresa, eu falei mal de alguém. E aí isso vem colocando tantas barreiras dentro do seu coração, que quando ele ouve uma palavra de fé, olha, você tem que ter fé, você tem que pedir a Deus, você tem que dar o passo de fé, você tem que reivindicar, você tem que falar para o demônio: sai daqui em nome de Jesus. A pessoa ela não consegue ter esse poder para agir, para acionar, para se mover no mundo de Deus. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa travando. Sempre, não sei se Deus está muito feliz comigo, porque eu não fui na igreja, porque eu não vi a live, porque eu não fui no PG, porque eu não li a Bíblia. E a gente fica nessa, querido. E nosso relacionamento com Deus nunca tem a segurança que precisa ter. Agora eu quero trazer você a um pensamento. Se nós, como pais e mamães, papais e mamães, nós somos limitados, nós somos fracos, nós erramos? Lógico que a gente erra. Se nós, mesmo desse jeito, a gente tem um amor pelos nossos filhos que é incondicional, relacionado à vida deles, agora você imagina o nosso Pai Celestial, o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Você sinceramente acha que o amor que você tem pelo seu filho, ou pelo seu cônjuge, ou pelas pessoas que você ama, é maior do que o amor que Deus tem pela sua vida? Será que você tem a capacidade de entender: olha, meu filho errou, o meu marido, o meu cônjuge errou, mas é um erro, eu perdoo, eu não vou divorciar do meu marido porque ele esqueceu uma toalha jogada em cima da cama. Não, eu não vou acabar meu casamento, eu não vou colocar meu filho para fora de casa porque ele fez esse erro. Eu vou ensinar, eu vou conversar, eu vou perdoar, mas a gente vai continuar seu relacionamento. Você acha que a gente que tem esse senso para trabalhar dentro do nosso relacionamento, o nosso Deus, que é perfeito, Ele não tem muito mais esse senso estabelecido dentro do coração dele, querido? Você acha que Ele não tem? Por isso, não são suas ações que mudam Deus. Você não consegue mudar Deus de forma nenhuma, querido. Deus é imutável. Ele está dizendo que nos ama e nos ama verdadeiramente. A única coisa que nós podemos fazer é acreditar com todo o nosso coração nessa verdade. Eu já falei algumas vezes aqui, quero repetir uma verdade de Deus. E essa verdade é que o nosso Deus, Ele não está trabalhando em função do tempo. Deus não vive em função desse tempo que nós vivemos.
A questão do passado, do presente e do futuro só existe para nós, os seres humanos. Nós olhamos para o passado, nós vivemos o presente, nós olhamos para o futuro. O nosso Deus está acima disso. O nosso Deus, ele vive em um presente contínuo. Para ele, o começo da humanidade, o começo da vida, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Apocalipse, o final de Apocalipse, quando todas as coisas passarem, estão todos na mesma página para ele. Não existe passado ou futuro para ele. Então, quando ele faz essa declaração de Isaías, capítulo 53, o versículo 11, dizendo que após o seu trabalho, que o seu Filho Jesus Cristo veio e executou nessa terra, ele vai ficar completamente satisfeito com a sua vida, ele está falando isso em lembre-se, em um presente contínuo. A palavra que ele liberou há mais ou menos 2.700 anos atrás, pela boca de Isaías, só é passado para nós, mas para ele é presente ainda. Ele falou isso conhecendo cada um das nossas vidas. Ele sabe o dia e a hora que a gente nasceu, toda a nossa vida, detalhe por detalhe, e sabe o dia que a gente vai voltar para ele, querido. E nada do que aconteceu ou acontecerá nessa vida faz com que ele nos ame menos ou que nos ame mais. O seu amor, a sua satisfação é estabilizada em 100% sobre as nossas vidas, querido. Ele viu tudo aquilo que o Wagner ia fazer de erro, ele viu todos os defeitos do Wagner e ele olhou para a minha vida e disse: compensa trazer o Wagner à vida. Eu quero viver uma história de amor com o Wagner, porque compensa. E ele disse isso para cada um de nós. Para cada um de nós. Ele está satisfeito com a nossa vida. Essa questão do nosso relacionamento, nós precisamos ter segurança para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos, conquistar aquilo que nós precisamos, colocar a nossa fé em ação. Porque senão, a nossa fé, ela não consegue se desenvolver, chegar à maturação. Se eu sempre tenho uma desconfiança, será que Deus me ama ou não me ama? Será que a minha vida está certa ou não está certa? Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar ou não tenho? Não, querido. Tem que deixar esse negócio para lá e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Todas as nossas ações, as nossas más ações, isso não tem a ver com o juízo de Deus, não tem a ver com as coisas que Deus faz de ruim para a gente, de maneira nenhuma, Ele não faz nada disso. Todas as nossas ações, a maioria delas, se não todas, são simplesmente consequência dos nossos próprios atos. Não tem outra coisa, não tem um Deus punitivo que fica escolhendo pessoas para punir e pessoas para abençoar, não existe isso. Deus, ele é completamente amor. 1 João fala que Deus é amor e esse amor está sobre nós. Eu acho que eu quero deixar como sugestão para você, que chegou a hora de você parar de ouvir algumas vozes que estão falando dentro da sua mente, que sempre insistem em colocar a sua vida na berlinda, que sempre insistem em colocar dúvida naquilo que Deus pensa sobre a sua vida. Talvez é a voz de uma pessoa que está falando para você, talvez foi um paradigma que você aprendeu em alguma outra religião, que fale que se você não fazer tudo certinho, Deus não vai gostar de você, hein? Sabe, deixar isso para lá. Tem que deixar a voz do diabo para lá, que é um acusador, é o pai da mentira. Tem que deixar ele para lá. Tem que deixar a voz do mundo que nos pressiona 24 horas por dia. Tem que deixar a voz da nossa própria carne. Sabe aquela carne caída que só deseja esse mundo, que está sempre dando guarida a pensamentos negativos? Está na hora da gente calar essa carne, calar o mundo, calar o diabo, calar as pessoas que querem mal da nossa vida e começar a dar atenção para outra pessoa nesse relacionamento de amor que nós temos. Porque uma das pessoas desse relacionamento de amor somos nós, correto? Só que a outra pessoa desse relacionamento de amor é o nosso Deus. Chegou a hora
de a gente dar mais atenção ao que Ele fala. E não ficar, por causa dos meus sentimentos, definindo aquilo que Deus fala, aquilo que Deus acha ou deixa de achar. Se eu levanto amanhã cheio de motivação, se eu levanto amanhã com alegria no meu coração por algo que deu certo, nossa, parece que Deus está comigo realmente e eu vou lá ver passarinho, eu vou ver flor, eu me emociono com a vida. Mas quando no outro dia eu levanto meio frustrado, meio para baixo, parece que Deus foi embora. Eu não posso ficar definindo o meu relacionamento com Deus com base nas minhas emoções. Porque as minhas emoções, ora tão alta, ora tão baixa, querido. Não é esse o ponto de definição. O que define o meu relacionamento com Deus é aquilo que Ele fala. E onde está o que Ele fala? Está aqui. Está na sua palavra. Se Ele falou que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma e ficará satisfeito, o que Ele está falando é que Ele está completamente satisfeito com as nossas vidas. Para de ficar definindo Deus por aquilo que você acha ou deixa de achar. Defina Ele por aquilo que a palavra dEle está falando. Porque é mais fácil de viver assim. Você vive dos nomes que Jesus tem é a rocha. Jesus é a nossa rocha. As suas palavras são a nossa rocha. O que significa rocha? Um lugar estável, um lugar de segurança, aonde eu posso construir a minha vida. Não tem sentido eu continuar vivendo com Deus dentro de uma insegurança emocional em relação a Deus, de uma insegurança de relacionamento com Deus. Ora eu estou salvo, aí não, aí eu pequei, aí eu passei alguém para trás, as coisas não deram certo na minha vida, não estou salvo mais. Ora eu estou salvo, ora eu não estou salvo. Não tem isso, não existe isso. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, você foi colocado sobre a rocha. E sobre a rocha nós temos a oportunidade de construir os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa conquista de maneira plena. Cumprir o propósito e a missão de Deus nessa terra para nós. Nós não podemos ficar olhando para trás. Tudo isso que faz você duvidar do amor de Deus, do relacionamento que você tem com Deus, do relacionamento de satisfação na sua vida, tem algo errado. Não vem de Deus, porque Deus está sempre com as suas mãos sobre nós, Ele está sempre nos apoiando, Ele está sempre nos suportando em todos os nossos momentos, em todas as nossas dificuldades. Essa questão de a gente praticar más ações, de nós pecarmos, acontece agora e vai acontecer sempre. Você está falando de pessoas que ainda são imperfeitas, que erram sim, mas esse erro não pode ser um ponto para me mexer no meu relacionamento com Deus. Na verdade, essas más ações não tem que dizer a respeito a Deus e ao relacionamento que eu tenho com Ele. Tem mais é que dizer a respeito de mim mesmo. Na onde eu tenho que mudar, na onde eu tenho que me esforçar, tendo a ajuda do Espírito Santo, da sua palavra e do corpo de Cristo, para mim promover uma mudança que vai ser melhor para mim mesmo. E não por causa de ação A ou B, de algum erro, alguma coisa que eu fiz, eu então riscar o meu relacionamento com Deus. Ah, como eu pequei, nessa semana eu nem converso com Deus. Eu já ouvi pessoas falando isso, olha, Barney, essa semana eu nem orei porque eu pequei, rapaz, eu fiquei com vergonha de Deus. Que isso, querido? Como que a gente vai construir algo de valor? Não tem o menor sentido. E olha, que no mesmo versículo que nós estamos estudando, ele fala que o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará. Deus está falando sobre justiça dentro do mesmo versículo, do mesmo diálogo, da mesma frase que ele fala que ele está completamente satisfeito com a nossa vida. A sua justiça é justamente o fato de ele estar completamente satisfeito com a nossa vida. Deixa eu tentar explicar para você o que significa justiça para Deus. E eu espero que o Espírito Santo explique muito melhor
para a sua vida, querido, sobre isso. O que é justiça primeiro para nós, os homens? Quando a gente fala em justiça, a gente lembra, por exemplo, de um tribunal, onde tem lá o juiz, tem o júri, tem o promotor, tem o advogado e tem o réu. Normalmente o réu é a gente, né? Somos nós. Então tá lá. E aí a gente entende por justiça quando, através de todas as circunstâncias, as provas apresentadas, aquele réu, se ele for inocente, ele é inocentado, absolvido. Aí a gente fala, teve justiça, aquela pessoa era inocente e realmente ela foi absolvida. Mas para nós também é justiça quando aquela pessoa que realmente fez alguma coisa errada, ela é então condenada. A gente fala assim aqui no mundo dos homens, olha, aconteceu justiça, viu? Aquela pessoa que tinha feito uma coisa errada, realmente ela foi punida, mereceu ser punida, a justiça aconteceu. Agora, a justiça para Deus, querido, a justiça da cruz é uma justiça diferente. A gente tem que entender que essa satisfação que Deus tem em relação à nossa vida parte justamente da sua justiça. O nosso Deus, ele é justo. E como isso aconteceu? Eu não sei se você está conseguindo enxergar. Eu tenho aqui, 3 copinhos e tem aqui dentro papel picado. E tem um copinho aqui maior que não tem nada. Como que as coisas aconteceram? Deus, olhando dos céus para a terra, diz a palavra do Senhor, Romanos 3:23, ele não viu nenhum justo sequer. Aqui está a minha vida, aqui está a vida do Bruno que está comigo, aqui está a sua vida que está acompanhando a nossa live, e aqui dentro está os nossos pecados, olha. Os nossos pecados estavam assim. Deus olhou do céu e não viu ninguém, todo mundo está com pecado, está todo mundo com o papelzinho picado aqui dentro. Então o que ele fez? Ele mandou Jesus aqui para a terra, querido. Ele podia fazer a sua justiça assim, vou punir o Wagner, vou punir a pessoa que está com a gente na live e vou punir o Bruno aqui, porque ele é culpado, ele merece punição. Mas ele resolveu mandar o seu filho aqui para a terra. O seu filho pegou todos os nossos pecados, querido. O pecado do Wagner, o pecado do Bruno, o pecado da pessoa que está assistindo a nossa live. Olha como ficou o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Todo o nosso pecado foi colocado nele, querido. E olha como está a nossa vida, como foi feito com a nossa vida, querido. Uma vez que ele morreu na cruz do Calvário, esses pecados, olha, eles foram cancelados. Foram lançados no mar do esquecimento. Você está vendo o pecado aqui, algum papelzinho picado? Não está vendo. Por quê? Porque após a cruz, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso foi lançado no mar do esquecimento. Agora eu te desafio, mostra para mim aonde é que está o pecado. Em alguém aqui, pelo amor de Deus, não existe mais pecado. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, agora Deus, ele te vê da seguinte forma, ele te vê através de Jesus Cristo. Quando ele olha para você, ele está olhando para você através do Filho dele. O Filho dele pagou tudo aquilo que estava contra nós, querido. Não há pecado mais, não há separação de vida. Uma coisa é a minha vida, outra coisa são as minhas ações. As minhas ações é a questão de santificação. Eu erro, mas eu chego a Deus, eu peço perdão, eu tento ser melhor a cada dia. E aí quando não dá, eu peço perdão de novo. E a gente vai crescendo, se desenvolvendo. Por quê? Porque eu fazer boas ações, não é Deus que é primeiramente beneficiado, o primeiro beneficiado sou eu. Mas agora, na questão de vida, olha como a gente está vendo. Eu não sei se você consegue ver, mas Deus, ele olha a nossa vida através de Cristo. E olha só a minha vida, a sua vida, a vida do Bruno, olha só. Não cai pecado, porque não tem mais pecado nenhum aqui dentro. Jesus já levou sobre a cruz do Calvário todos os nossos pecados, querido. Ele é justo.
justo. E o justo de Deus desceu do céu, pegou os pecados daquelas pessoas que eram culpadas, e ele foi para a cruz. E na cruz, ele condenou o nosso pecado. Ele ressurgiu, e ele ressurgindo, ele passou a justiça dele para as nossas vidas. E hoje nós somos justos, não porque eu sou bonzinho e entrego cesta básica e ajudo a grendar, que é uma coisa parecida. Eu sou bom porque eu sou justo, porque Ele me justificou. É por isso que eu preciso de graça, de humildade para aceitar essa palavra. Porque eu não posso chegar diante de Deus e reivindicar alguma coisa com base na minha própria justiça. Porque a palavra de Deus fala que a autojustiça, a justiça do homem, é como trapo de imundícia para Deus. Ninguém é justo. A única forma de eu ser considerado justo é quando eu estou em Jesus. Eu aceito de maneira gratuita a sua salvação, a sua justiça, o seu perdão, a sua redenção sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre o meu presente e sobre o meu futuro. Nada tem o poder de quebrar a ligação que eu tenho com o meu Pai Celestial. Isso tem que ficar no seu coração. Isso tem que pular dentro de você, querido. Você tem que dar uma festa por causa disso. Porque nós estávamos sentenciados ao inferno, mas Jesus nos deu a salvação e nos fez justo diante do Pai. E em cima dessa justiça, nós podemos construir uma vida de sonho, de conquista, independente daquilo que aconteça, porque o mesmo Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Gente, é tão importante isso, que essa verdade que eu estou pregando para vocês é uma das bases fundamentais do protestantismo na nossa vida. Quando Martinho Lutero foi lá e pregou na capela de Westminster, quando ele foi pregar as 95 teses dele, uma das teses, a principal, é justificação por meio da fé. Justificação por meio da fé. É por fé que eu aceito essa justiça de Deus sobre a minha vida. Olha esse texto maravilhoso que a gente está lendo. Diz assim na sequência: o meu servo, o justo. Agora deixa eu falar um pouquinho para você desse servo justo. Esse aqui é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus que ele está falando aqui, querido. O nosso Jesus, ele é 100% justo. Não há de maneira nenhuma nenhum tipo de injustiça nele. Jesus não pode ser tocado pelo pecado. Jesus não pode ser tocado pela mentira. Não é que Jesus, diferente da gente, fica se esforçando para ser melhor. Ele é perfeito. Ele não tem absolutamente nenhum tipo de mentira, de pecado sobre a vida dele. Ele não precisa se esforçar. A vida natural dele é uma vida de justiça. Ele é justo o tempo inteiro, querido. Não há possibilidade de vir algum tipo de injustiça de Deus sobre a nossa vida, de maneira nenhuma, porque o nosso Deus, ele é justo ontem, ele é justo hoje e ele será justo para toda a eternidade. Essa justiça está entranhada dentro do seu coração, na sua vida. Tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele faz está completamente embebido, embebecido de justiça. Ele é a nossa justiça e nós somos a justiça de Deus em Cristo. Você quer uma boa frase para você começar a falar em alto e bom som, talvez até diante do espelho, para mudar essa questão, essa conotação do seu coração e do relacionamento que você tem com Deus? Olha bem dentro, assim, no espelho, dentro dos seus olhos e fala: Wagner, olha, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a nossa vida, porque o justo, que é impossível ser tocado pelo pecado, nos justificou.
Jesus não é 99,9% justo, ele é 100%. E foi essa pessoa completamente justa, cheia de justiça, que desceu do céu e transferiu na cruz do Calvário a sua justiça para mim, pegando da minha vida todos os meus pecados e fazendo com que eu fosse completamente aceito por Deus. Essa é a verdade mais suprema que Deus tem sobre as nossas vidas, querido. Esse é o evangelho mais puro, mais profundo que Deus tem sobre as nossas vidas. É em cima dessa verdade que nós podemos construir uma vida de alegria, uma vida de viver no reino dos céus, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de justiça. Sabe por quê? Porque não são as adversidades desse mundo que a gente vive que tem a capacidade de tocar em Deus, de fazer Ele pensar diferente da gente. Não, querido. Se no mundo eu não sei muito bem no que acreditar, em quem acreditar, eu não sei, eu não tenho segurança na minha vida financeira, eu não tenho segurança na minha família, eu não tenho segurança na minha empresa. Olha, está garantido pela palavra de Deus. Em Deus você tem segurança. Em Deus você tem um terreno seguro. Você tem um terreno que não se move. Um terreno que não passa por terremotos. E olha só, para a gente ter, para o agricultor, ele conseguir ter a sua plantação, ele não pode plantar a semente em um terreno onde o clima não ajuda ele. Ou o clima é muito quente, ou o clima vive de tempestade, ou tem terremoto, não vai crescer nada. Sabe aonde é que uma semente ela é plantada, ela germina, ela cresce, ela floresce, dá fruto? Justamente dentro de um terreno que tem segurança, estabilidade. E é tudo isso que o nosso Deus, que o nosso Jesus tem para as nossas vidas. Uma vez que eu aprendi a descansar não nas palavras de qualquer pessoa, mas eu aprendi a descansar nas palavras de Deus, querido. O fato de eu descansar na palavra de Deus me torna frutífero. Aonde eu vou, eu frutifico. Aonde eu sou colocado, eu frutifico. Mesmo que as coisas estejam parecendo que está tudo perdido, que nada vai dar certo. Olha, Wagner, só eu naquela família, só eu naquele trabalho é que tenho Cristo. Ah, só você? É tudo que aquele trabalho, é tudo que essa família precisa. Alguém que é considerado completamente justo diante de Deus. O fato de você ser justo e você descansar na justiça de Deus, na salvação que Ele te deu, vai fazer você florescer onde você for plantado, aonde você for enviado. O fato da gente florescer ou não, dar fruto ou não, não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, mas tem a ver com o terreno aonde eu estou plantado. Se você está plantado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, você vai frutificar. E é uma ordem natural da natureza. Você vai frutificar pelo simples fato de você estar plantado na rocha que é Cristo Jesus, na segurança da salvação. É tão importante essa verdade fundamental, esse conceito profundo da palavra de Deus, que quando a gente ouve Jesus falando assim, olha, quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz e me siga. Querido, vamos falar sério. Alguém que não sabe como está o relacionamento com Deus. Alguém que não sabe se Deus está bravo com ele ou se Deus está feliz com ele. Como é que pode tomar a sua cruz e seguir a Jesus? É por isso que essa palavra é dura. Porque funciona mais ou menos que nem aquele namoro. Sabe aquele namoro onde a pessoa está namorando com uma pessoa, aí não sabe muito bem se vai dar certo e começa a arrumar uma outra pessoa? Ah, eu estou namorando aqui, mas eu estou de olho na outra lá, porque eu não sei se vai dar certo. É isso aí. Não dá certo nem aqui, não dá certo lá também. Não dá certo nada. Porque Deus não vive de instabilidade. Agora, quando eu estou
completamente seguro no meu Senhor, quando eu sei que Ele é meu Pai, quando eu sei que nada muda o que Ele pensa a meu respeito. Wagner, mas eu destruí, mas eu fiz mal, eu machuquei pessoas, eu feri. Querido, você entregou sua vida para Cristo? Entregou. Amém. Então você foi justificado diante de Deus. A partir dessa justificação, você pode construir uma nova vida. Aí sim, querido, não é por obrigação. Se tem uma palavra que eu não gosto, é obrigação. E eu tenho certeza que Deus não gosta também. Fazer coisa por obrigação é só peso. É horrível. Não é tomar a sua cruz e seguir a Jesus porque você é obrigado. Não, querido. É porque deste mundo, eu, que descanso na justiça, não preciso mais. Não é porque eu não posso, é porque eu não preciso. Tomar a sua cruz e seguir o nosso Salvador é um privilégio para quem descansa na justiça de Deus. Eu estou ligado com Deus, querido. Eu vou querer o quê que esse mundo que não presta, que está morrendo, que só dá pandemia, que só dá problema no mercado de trabalho, que só tem gente querendo roubar um ao outro. O que eu vou ter com esse mundo? O que essa insegurança vai trazer para a minha vida? Nada. Eu pego a minha cruz todos os dias e sigo ao meu Senhor, não porque eu sou obrigado, mas porque Ele me salvou, porque eu descanso na justiça dEle, e por eu descansar na justiça dEle, é um privilégio seguir ao meu Senhor e deixar esse mundo para trás. Esse é o relacionamento que Deus tem com você, esse é o relacionamento que Ele veio do céu para entregar para a sua vida. Você acha justamente que Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida e não tem a capacidade de perdoar o que você fez com a sua história? Querido, desculpa, mas é muito orgulho, é muita prepotência achar que Jesus morreu na cruz do Calvário pela minha vida, só que Ele não consegue me perdoar esse pecado que eu cometi na minha história. Se Ele fez isso, nada mais é empecilho para Ele me amar. E Ele me ama tanto. Lembra aquela canção? Ele me ama tanto. Ele te ama. Ele continua te amando. Ele continua investindo na sua vida. É por isso que Ele quer que você melhore. É por isso que Ele quer que você se levante, que você lute por aquilo que você acredita, que você repreenda o mundo espiritual maligno, que você tome o protagonismo na sua vida, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração nesse momento e fortalecer essa verdade através do Espírito Santo dentro do seu coração, porque Ele com certeza vai falar muito melhor à medida que você dá lugar para Ele falar dentro da sua vida. Vamos orar? Pai de amor, justiça e bondade, eu te louvo e te engrandeço, meu Senhor, por mais essa ministração, por essa verdade que está cravada, Senhor, na base do nosso santo Evangelho, da palavra da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nos deu a sua justiça, Pai. E por isso o Senhor está completamente satisfeito com as nossas vidas. Dá hoje, através do Teu Espírito, a segurança da salvação para as pessoas que estão nos assistindo, para cada vida, para cada família que está conosco, Senhor. Cada pessoa que um dia entregou a sua vida ao Senhor, Pai, faça com que a segurança da salvação brilhe mais uma vez como um letreiro gigantesco dentro do coração dessa pessoa, dizendo: você é a justiça de Deus em Cristo. Em nome de Jesus, muda histórias nessa noite, Senhor. Coloca ponto final em vidas que estavam sendo levadas à matança pelo inimigo de nossas almas. Em vidas que estavam sendo roubadas, mortas e destruídas. Impede, Senhor.
corta esse processo destrutivo e a partir da segurança que a tua salvação nos dá, Senhor, começa a reconstrução de uma nova vida, de uma nova área, de uma transformação, Senhor. Injeta, ó Senhor, agora uma injeção de novo ânimo, de fortalecimento na vida de cada pessoa que está conosco, para que a gente possa lutar contra os nossos desafios que estão pela frente, contra as mentiras do diabo que ele está lançando sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa família. E em nome de Jesus, faz esse teu filho, baseado na salvação que o Senhor deu a ele, florescer aonde ele foi plantado, meu Pai. Espírito Santo, visita e sela essa palavra em cada coração. Dá-nos uma noite de paz, que muito mais do que descansar na nossa cama, no nosso travesseiro, nós possamos descansar nos braços de justiça do nosso Deus. E não ter um descanso simplesmente físico, mas amanhã levantar revitalizados pelo descanso da justiça no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, Senhor. Eu quero, como teu ministro, profetizar vida sobre cada história que está nos assistindo, Pai. E eu peço ao Senhor paz, justiça, alegria no espírito sobre cada vida que está conosco, em nome de Jesus. Amém.